Em meio ao rugido da artilharia na frente oriental, uma nova arma estava sendo forjada no silêncio. A decisão do Exército Vermelho de enviar mulheres para o combate direto não nasceu do desespero, mas de um cálculo frio. O objetivo era criar uma força letal, precisa e quase invisível, capaz de operar à distância. Elas não eram símbolos para propaganda ou meras auxiliares. Tornaram-se engrenagens essenciais na vasta máquina de guerra que esmagava o caminho pela Europa Oriental, levando o conflito até o coração do Reich. Cada mulher era uma peça fundamental de uma estratégia maior. Seu treinamento era implacável, moldando-as para a caçada paciente. Os alvos eram claros, oficiais inimigos e posições estratégicas. Mas a eficácia delas no campo de batalha despertou uma fúria crescente e a retaliação inimiga se tornou cada vez mais violenta. Muitas não viveriam para ver a vitória, caindo sob o fogo inimigo. Para outras, a captura significava um destino que fazia a morte em combate parecer uma libertação. No gelo de março de 1942, enquanto o Exército Vermelho sangrava em múltiplas frentes contra a máquina de guerra alemã, uma decisão sem precedentes transformou para sempre a natureza do conflito no leste. Uma ordem do Comissariado do Povo para a Defesa autorizou formalmente o recrutamento de mulheres para funções de combate direto. Não era um ato de desespero, mas uma estratégia calculada que reconhecia as vantagens específicas que combatentes femininas poderiam oferecer em papéis de extrema precisão. O decreto, assinado pelo Marechal Kliment Voroshilov, estabelecia critérios específicos para a incorporação de mulheres na arma de precisão. As candidatas deveriam ter entre 20 e 45 anos, demonstrar aptidão física superior, possuir educação básica completa e superar um rigoroso processo de seleção de 4 dias. A premissa tática era clara: criar soldados especialistas, capazes de desorganizar o comando inimigo através da eliminação cirúrgica de alvos estratégicos. Uma nova estirpe de soldado estava prestes a nascer. Essa política não nasceu do improviso. Durante a década de 30, sob a supervisão do próprio Voroshilov, o alto comando soviético havia desenvolvido uma doutrina específica para o emprego de atiradores de elite como arma de guerra psicológica. A eliminação de oficiais, suboficiais, observadores de artilharia e especialistas técnicos poderia paralisar unidades inimigas inteiras, criando um efeito desproporcional em relação ao número de baixas. O medo se tornaria uma arma tão letal quanto qualquer bala. Nesse cenário, o Estado-Maior soviético observou que as mulheres apresentavam vantagens naturais para este tipo de guerra: maior estabilidade emocional sob pressão sustentada, capacidade de concentração superior durante períodos prolongados e uma resistência física notável a longas horas de imobilidade. Comandantes na linha de frente já documentavam essas qualidades, relatando taxas de sucesso superiores em unidades de atiradoras femininas em comparação com seus equivalentes masculinos em setores específicos. Para profissionalizar essas combatentes, a Escola Central de Atiradoras de Elite para Mulheres foi estabelecida em maio de 1942 em Veshniak, um subúrbio a leste de Moscou. Este centro de treinamento rapidamente se tornou o epicentro da formação tática mais avançada do mundo para atiradoras militares. O programa acadêmico, com duração variável de 3 a 6 meses, era ajustado de acordo com o desempenho individual de cada cadete e era simplesmente implacável. As futuras atiradoras recebiam instrução intensiva em balística, cálculo de distância e compensação de vento, além de técnicas de camuflagem, infiltração e vigilância tática. Cada dia começava antes do amanhecer, com uma marcha forçada de 20 quilômetros, seguida por práticas de tiro a 400 e 800 metros e aulas de sobrevivência. A diretora pedagógica, Nora Yegorova, uma veterana da Guerra Civil Espanhola, estabeleceu um regime de disciplina de ferro que eliminava qualquer fraqueza. Aquelas que não atingiam os padrões eram imediatamente transferidas. O principal campo de prática ficava em Kozino, onde cenários de combate reais eram recriados com trincheiras completas, ruínas artificiais e florestas adaptadas. Ali,
As cadetes tinham que sobreviver por até uma semana sem contato com os instrutores, praticando disparos de longo alcance e operações secretas sob o estresse simulado do fronte. Era um batismo de fogo antes mesmo de ouvirem o primeiro tiro inimigo. O armamento padrão para as atiradoras graduadas era o fuzil Mosin Nagant M1891-30, equipado com a mira telescópica PU de 3,5 ampliações. Adaptado em 1932, este fuzil tinha um alcance efetivo de até 800 metros e se tornara a arma de precisão mais confiável do arsenal soviético. A mira ótica, montada permanentemente, garantia uma precisão consistente e letal. Além do fuzil, cada atiradora recebia uma pistola Tokarev TT-33 como arma secundária, uniforme de camuflagem ou roupas civis adaptadas e equipamento de sobrevivência. Elas também recebiam um tripé dobrável e elementos para quebrar sua silhueta visual. Cada item era uma promessa de eficiência e um fardo a ser carregado em silêncio. Para garantir a precisão das estatísticas e evitar exageros propagandísticos, cada atiradora carregava um caderno de registro de baixas. Cada eliminação confirmada deveria ser assinada pelo superior imediato e verificada por observadores independentes. Esse sistema documental garantia que cada número reportado ao Estado-Maior fosse uma verdade fria e incontestável, um eco sombrio da sua eficácia no campo de batalha. Uma vez formadas, as atiradoras eram distribuídas de acordo com critérios táticos específicos. Elas operavam tipicamente em duplas ou trios por divisão, posicionadas em zonas arborizadas, aldeias em ruínas ou setores de retirada onde podiam agir a partir de pontos cegos do inimigo. Sua eficácia era medida não apenas em baixas, mas no impacto psicológico que forçava as tropas adversárias a aumentar exponencialmente suas precauções. Os frontes onde seu emprego foi mais sistemático incluíam a frente de Kalinin, onde se destacaram eliminando observadores alemães, e as frentes da Bielorrússia e do Primeiro Báltico, onde operaram contra linhas de abastecimento. Nas frentes ucranianas, funcionaram como apoio especializado para divisões de infantaria leve, tornando-se fantasmas que assombravam cada movimento do inimigo. Entre as unidades de maior sucesso estava o 100º Batalhão de Atiradoras de Elite, criado em junho de 1943 como uma unidade autônoma. Esta formação acumulou mais de 12.000 mortes confirmadas, segundo relatórios internos do Exército Vermelho, tornando-se um símbolo do poder oculto das tropas soviéticas. A unidade operava com autonomia tática quase completa, selecionando seus próprios alvos e métodos de aproximação. A integração das atiradoras de elite no Exército Vermelho representou uma revolução silenciosa na doutrina militar soviética. Não foi uma concessão à propaganda, nem um experimento social, mas uma decisão tática baseada em resultados concretos. As atiradoras se tornaram a arma silenciosa de Stalin, uma força letal que operava nas sombras do conflito mais brutal da história humana. Nos arquivos de guerra do Exército Vermelho, em meio a milhões de registros empoeirados, um nome ressurge com uma frequência assombrosa: Rosa Georgievna Shanina. Sua trilha não se escondeu nas sombras do combate, mas foi meticulosamente gravada em relatórios oficiais, jornais da frente de batalha e nos diários que sobreviveram ao fogo da guerra. Esta é a jornada que transformaria uma jovem professora de jardim de infância em uma das caçadoras mais letais do teatro oriental. Nascida em 3 de abril de 1924, na aldeia de Yedma, Rosa cresceu nas profundezas da Rússia rural em uma família de lenhadores. Após concluir sua formação pedagógica, ela ensinava crianças em Arkhangelsk, quando a guerra irrompeu como um furacão, mudando seu destino para sempre. Em dezembro de 1941, a notícia da morte de seu irmão Mikhail no cerco a Leningrado acendeu nela uma determinação inabalável. Ela se apresentou voluntariamente no posto de recrutamento, mas foi repetidamente rejeitada. Os regulamentos militares da época não permitiam o alistamento de mulheres com menos de 20 anos para funções de combate direto. Shanina, no entanto, não desistiu.
Durante o ano de 1942, ela se inscreveu no programa militar Vsevolochysk, o treinamento básico obrigatório que fornecia habilidades militares essenciais aos civis soviéticos. Sua persistência finalmente deu frutos em 1943, quando foi aceita na Escola Central Feminina de Snipers, em Moscou. O treinamento que se seguiu foi um processo brutal que a desconstruiu e a refez. Por 4 meses, Shanina aprendeu a se tornar um instrumento de precisão letal. Ela dominou a balística do fuzil padrão, desenvolveu técnicas de camuflagem que a tornavam invisível em qualquer terreno e aperfeiçoou habilidades de infiltração que lhe permitiam se aproximar dos alvos sem ser detectada. Graduou-se com honras em abril de 1944, mas recusou o convite para se tornar instrutora. Ela queria a linha de frente. Seu arquivo militar confirma sua incorporação em 2 de abril de 1944, designada para a 184ª Divisão de Fuzileiros da Terceira Frente Bielorrussa. Sua primeira missão operacional ocorreu durante a ofensiva Vitebsk-Orsha, em junho. Ali, enquanto o Exército Vermelho avançava contra as defesas alemãs em retirada, Shanina fez suas primeiras eliminações documentadas. A primeira vítima caiu em 5 de abril, nos arredores de Vitebsk, marcando o início de uma carreira que duraria meros 9 meses, mas que a transformaria em uma lenda. Nos 3 meses seguintes, ela participou de mais de 12 operações registradas pelo Estado-Maior de sua divisão. Relatórios oficiais, assinados por seu comandante, Major Degtyarev, confirmaram que em julho ela já somava 13 baixas. Sua eficácia lhe rendeu a Ordem da Glória de Terceira Classe em 18 de abril de 1944, uma condecoração raramente concedida a soldados tão jovens. A Batalha por Vilnius, em julho, marcou um ponto de virada. Durante o combate urbano na capital lituana, outras 12 eliminações foram atribuídas a ela, elevando seu total para 25. Foi nessa fase que seu nome começou a aparecer nos boletins do jornal militar Krasnaya Zvezda, o Estrela Vermelha. Mas o que realmente a distinguia era uma inovação tática que beirava o impossível, uma técnica que ela mesma batizou de doublé. Consistia em disparar 2 vezes no mesmo ciclo respiratório, aproveitando a mínima oscilação natural do corpo para acertar 2 projéteis em um ou mais alvos em rápida sucessão. A manobra era extraordinariamente difícil com o armamento padrão, que exigia recarga manual após cada tiro. Na prática, Shanina usava o doublé para eliminar 2 soldados alinhados ou para atingir um segundo alvo antes que ele pudesse reagir ao primeiro disparo. Seus registros de campo documentam que ela aplicou a técnica com sucesso pelo menos 1 dúzia de vezes. Perto de Kaunas, ela eliminou um comandante alemão e seu observador em menos de 5 segundos, um feito testemunhado pelo observador de artilharia soviético presente na missão. Com o avanço soviético em direção ao coração do Reich, Shanina foi enviada para a Prússia Oriental em setembro de 1944. Esta era a arena mais perigosa para qualquer atirador. As tropas alemãs defendiam seu próprio território com desespero fanático e o terreno era uma armadilha de florestas densas, ruínas bombardeadas e posições fortificadas. Foi ali que Shanina atingiu o auge de sua atividade letal e onde encontraria seu fim. As operações na região exigiam níveis máximos de precisão e sangue frio. Os alemães haviam aprendido a temer os snipers soviéticos e desenvolveram contramedidas específicas, equipes de caçadores, uso de artilharia contra posições suspeitas e seus próprios atiradores treinados para eliminar os franco-atiradores inimigos. No final de novembro de 1944, os registros do seu regimento confirmavam 42 mortes verificadas. Em dezembro, o número subiu para 51. Em janeiro, ela alcançou as 59 eliminações que se tornariam sua marca final. Durante seu tempo na frente, Shanina manteve um diário de campanha, hoje parcialmente preservado. O documento é uma fascinante mistura de registros logísticos, anotações sobre posições táticas e reflexões sobre suas decisões.
Nele, há notas sobre balística, métodos para ajustar a mira em diferentes condições de visibilidade e fórmulas para calcular distâncias. Uma característica notável era sua insistência em registrar apenas as mortes que testemunhara diretamente e que fossem verificadas por oficiais. Em uma anotação, ela escreveu que jamais contaria uma morte que não tivesse visto, pois os números não eram medalhas, mas vidas humanas. O fim chegou em 27 de janeiro de 1945, nos arredores de Ilmsdorf. Sua unidade foi atacada por fogo de morteiro enquanto cruzava um campo aberto e pantanoso. O comandante de artilharia de seu esquadrão caiu, ferido por estilhaços. Sem qualquer obrigação militar de cobri-lo, Janina rastejou até sua posição sob o fogo contínuo. Segundo o relatório do capitão Vasily Merkulov, ela protegeu o oficial ferido com o próprio corpo, enquanto outros soldados tentavam organizar a evacuação. Nesse ato, estilhaços de morteiro a atingiram na região lombar e no torso. Os ferimentos causaram uma hemorragia interna massiva e ela morreu poucas horas depois, sem receber atendimento médico adequado devido à intensidade do combate. Foi enterrada por seus companheiros perto do local da batalha, em uma cova improvisada, identificada apenas por sua baioneta cravada na terra e sua placa de identificação militar. Sua morte foi registrada formalmente em 28 de janeiro de 1945, exatos 3 meses antes do fim da guerra na Europa. Nas vastas estepes do Cazaquistão, uma vida começava sob o peso da tragédia, forjando um espírito que a guerra logo testaria de formas inimagináveis. A história de Alia Moldagulova é uma das mais extraordinárias transformações pessoais documentadas durante a Segunda Guerra Mundial, uma jornada que a levou de órfã a uma lenda no campo de batalha. Nascida em 25 de outubro de 1925, Alia perdeu a mãe ainda na infância e seu pai foi levado durante os expurgos stalinistas. Essas perdas a transformaram em uma órfã do Estado, transferida para Leningrado sob a guarda de seu tio. Ali, sua vida transcorreu na rotina ordenada, porém impessoal, do internato número 46, até que a eclosão da guerra mudou seu destino para sempre. Quando o cerco a Leningrado começou em 1941, Alia foi evacuada com milhares de outros órfãos para longe do anel de ferro alemão que estrangulava a antiga capital imperial. Essa evacuação em massa salvou sua vida, mas a arrancou para sempre de tudo que conhecia. No ano seguinte, com apenas 16 anos, ela se apresentou voluntariamente em um posto de recrutamento muito abaixo da idade mínima exigida para o combate. O que convenceu os oficiais a aceitá-la não foi compaixão, mas um conjunto raro de talentos, suas qualificações acadêmicas, sua condição física e uma precisão natural no tiro que se manifestou de imediato. Admitida em uma academia especializada em meados de 1943, ela passou por 5 meses intensos que a transformaram por completo. Sua mira excepcional lhe rendeu o privilégio de receber um fuzil personalizado, um presságio de sua letalidade futura. Ao se formar, foi designada para a 54ª Brigada Independente de Fuzileiros, uma unidade que operava nos setores mais disputados da frente. Ali, a guerra era uma sucessão interminável de ataques e contra-ataques através de florestas pantanosas e aldeias fortificadas. A teoria terminara. O verdadeiro teste de sua coragem estava prestes a começar. Sua primeira missão ativa ocorreu em setembro de 1943. Durante seu primeiro mês de operações, ela abateu 11 soldados inimigos, cada eliminação verificada nos relatórios diários do batalhão. Essas primeiras baixas estabeleceram imediatamente sua reputação como uma atiradora de elite. Cada disparo bem-sucedido a tornava uma lenda e um alvo. Em outubro, sua unidade operou como um esquadrão móvel, eliminando postos de vigilância e fornecendo cobertura letal para o avanço da infantaria. A eficácia de Alia foi tamanha que os registros do batalhão documentam que ela recebeu um observador pessoal e autorização para operar de forma autônoma.
Essa confiança, raramente concedida a soldados tão jovens, era justificada pelos resultados que ela entregava no campo de batalha. Durante o inverno brutal de 1943, em temperaturas que desciam a 40 graus negativos, ela se especializou em duelos de precisão nas florestas congeladas. Ali, eliminou observadores de artilharia e outros franco-atiradores inimigos em confrontos que podiam durar dias inteiros. Em dezembro, seu registro de baixas documentadas subiu para 56 inimigos, cada um confirmado pela assinatura de seu comandante. A operação que marcaria o fim de sua vida começou em 11 de janeiro de 1944. O objetivo era romper a linha defensiva alemã perto da aldeia de Kasatica. O plano era simples, mas no campo de batalha, a simplicidade raramente sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. A unidade de Moldagulova foi detida pelo fogo pesado de uma metralhadora MG-34, entrincheirada em uma posição que dominava todo o setor. Ali recebeu a ordem de neutralizar o ninho de metralhadora. Rastejando por mais de 200 metros sob fogo contínuo, ela avançou centímetro por um terreno onde qualquer movimento poderia ser fatal. Após uma aproximação que durou mais de 3 horas, ela eliminou sistematicamente 3 soldados alemães antes de atingir o operador principal da metralhadora. No entanto, uma granada explodiu perto de sua posição, ferindo-a com estilhaços. Mesmo sangrando, ela continuou avançando em direção à trincheira inimiga. No confronto corpo a corpo que se seguiu, ela trocou seu fuzil por uma submetralhadora inimiga e eliminou outros 3 soldados, ajudando a limpar completamente a posição. A ação permitiu que o resto do pelotão avançasse, mas Alia recebeu um tiro direto no abdômen durante os últimos momentos do combate. Evacuada para um posto médico de campanha, os cirurgiões lutaram por horas para salvá-la, mas os ferimentos internos eram graves demais. Ela morreu em 14 de janeiro de 1944. Seu registro de serviço, oficialmente encerrado naquele mesmo dia, contabilizava 78 inimigos abatidos em menos de 5 meses, um testemunho silencioso da breve e letal carreira da jovem franco-atiradora das estepes. Na vastidão brutal da Frente Oriental, onde a crueldade era a norma, algumas histórias se destacam por sua selvageria singular. Entre todos os casos documentados de atrocidades contra franco-atiradoras soviéticas capturadas, nenhum se compara em sadismo deliberado ao destino de Tatiana Nikolaevna Baramzina. Sua trajetória não é apenas o testemunho de uma combatente excepcional, mas a prova mais crua de como a guerra no leste transcendeu todas as convenções sobre o tratamento de prisioneiros. A jornada de Tatiana começou em 19 de dezembro de 1919, na cidade de Glazov. Criada em uma família que valorizava na educação, ela concluiu seus estudos no Instituto Pedagógico de Molotov como professora de geografia. Esse conhecimento, que lhe deu uma compreensão profunda de topografia e orientação, se revelaria crucial quando a Operação Barbarossa transformou a União Soviética em um gigantesco campo de batalha. Diante da invasão, Tatiana sentiu o chamado para contribuir de múltiplas formas. Inscreveu-se em um curso noturno de enfermagem de 6 meses, obtendo a certificação de assistente médica de campo. Simultaneamente, sua aptidão natural para o cálculo de distâncias e sua coordenação a destacaram em um curso de franco-atiradores, onde seu talento para o tiro de longa distância a colocou entre as melhores de sua turma. Sua precisão a levou a um treinamento avançado em junho de 1943. Durante 5 meses exaustivos, ela dominou o armamento padrão, desenvolveu técnicas avançadas de camuflagem e infiltração e aperfeiçoou habilidades de sobrevivência. Seus registros nos campos de treino mostravam uma precisão de 92% contra alvos móveis a distâncias entre 400 e 600 metros. No final daquele ano, ela foi enviada para o 252º Regimento de Fuzileiros, integrado à Terceira Frente Bielorrussa. Nos seus primeiros 3 meses no fronte, Tatiana acumulou 16 baixas confirmadas, um feito registrado nos relatórios diários de sua unidade.
Em meados de 1944, o Exército Vermelho lançou a Operação Bagration, uma ofensiva massiva para libertar a Bielorrússia. Tatiana foi designada para uma operação atrás das linhas inimigas, perto da aldeia de Pequelin, com a missão de garantir uma travessia estratégica antes da chegada das forças principais. Seu batalhão foi transportado durante a noite cruzando um rio em barcos leves, com ordens de manter a posição por pelo menos 24 horas. Em 4 de julho de 1944, Tatiana e 47 soldados se posicionaram em um setor arborizado. Ao longo do dia, ela usou seu fuzil com precisão letal, mas a unidade sofreu pesadas baixas. Os feridos foram reunidos em um abrigo improvisado, que rapidamente se tornou um posto médico onde ela aplicava seus conhecimentos de enfermagem. Mas a tranquilidade daquela floresta era uma ilusão prestes a se desfazer. Sua dupla capacidade como atiradora e enfermeira a tornou um pilar para a sobrevivência do grupo. Ela decidiu permanecer no posto para cuidar dos feridos e continuar lutando. Na madrugada de 5 de julho, as tropas alemãs lançaram um contra-ataque maciço com morteiros e granadas de mão. Ao amanhecer, a lealdade se tornaria o maior dos riscos. Segundo o relatório de um tenente, Tatiana operou uma metralhadora leve para cobrir o flanco do abrigo, eliminando 3 inimigos que tentavam se aproximar. Quando a arma foi inutilizada pelo fogo inimigo, ela recorreu ao seu fuzil, resistindo por mais de 2 horas com apenas 14 cartuchos restantes. Ela foi vista pela última vez lançando 2 granadas de mão contra uma trincheira que se aproximava, em uma explosão que ecoou a quilômetros de distância. Entre 11h45 e 12h10, o posto foi finalmente tomado. A maioria dos defensores e feridos soviéticos foi executada no local. Tatiana, no entanto, foi capturada viva. O que aconteceu nas horas seguintes foi documentado com uma precisão brutal quando o Exército Vermelho retomou a posição no dia seguinte. O grupo de reconhecimento encontrou seu corpo nos arredores do mesmo abrigo onde ela havia lutado. O laudo forense descreveu meticulosamente os ferimentos, cortes profundos no rosto e pescoço feitos com baioneta, perfurações no abdômen, contusões massivas na cabeça e uma fratura exposta no braço direito, sugerindo tortura sistemática. A causa da morte, no entanto, era ainda mais grotesca. Seu crânio havia sido completamente destruído pelo impacto de um projétil de 45 milímetros disparado deliberadamente a queima-roupa. O projétil foi identificado como um BR-240 de um canhão antitanque leve. O grau de destruição foi tal que ela só pôde ser identificada por suas tranças características e fragmentos do uniforme com a insígnia de franco-atiradora. O ato foi oficialmente descrito como uma execução deliberada, uma forma de assassinato sem qualquer precedente ou justificativa militar. Embora inicialmente enterrada em uma vala comum, o caso de Tatiana foi marcado para uma investigação especial. Em 18 de julho, seu comandante enviou um pedido urgente para sua condecoração póstuma, com o título de Herói da União Soviética. O dossiê, contendo testemunhos, relatórios e as fotografias forenses, tornou-se uma prova crucial nos processos de crimes de guerra, documentando para sempre o padrão de atrocidades cometidas contra prisioneiros na Frente Oriental. Das cinzas da guerra nascem lendas, e de todas as mulheres franco-atiradoras que a União Soviética enviou para o combate, nenhuma alcançou a projeção internacional ou o reconhecimento diplomático de Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko. Com 309 eliminações registradas em seu arquivo militar, ela se tornaria a atiradora mais letal do Exército Vermelho e uma peça-chave da propaganda soviética nos anos mais críticos do conflito. Nascida em 12 de julho de 1916, na Ucrânia, Lyudmila mudou-se para Kiev em 1930, no auge da industrialização que transformava as cidades em centros de produção em massa. Aos 14 anos, ela encontrou seu chamado em um clube de tiro, onde a organização paramilitar soviética preparava civis em habilidades militares básicas. Aquela formação inicial provaria ser fundamental.
Durante 7 anos, Lyudmila aprimorou sua arte em competições regionais, acumulando certificações como atiradora de elite. Sua dedicação a transformou em uma das melhores atiradoras civis da região de Kiev, dominando técnicas de precisão que a maioria dos soldados levaria anos para aprender. Em 1937, ela ingressou na Universidade de Kiev para estudar história, um conhecimento que, sem que ela soubesse, complementaria perfeitamente suas habilidades no campo de batalha. Quando a guerra explodiu em 1941, com o início da Operação Barbarossa, Lyudmila se apresentou voluntariamente em um posto de recrutamento. Embora lhe tenham oferecido um posto como enfermeira, ela insistiu em ser designada como franco-atiradora. Um único teste de tiro a 400 metros convenceu os oficiais céticos. Seus disparos agruparam-se em um círculo com menos de 5 centímetros de diâmetro, uma precisão que selaria seu destino. Ela foi designada diretamente para a 25ª Divisão de Infantaria do Exército Vermelho, uma das primeiras unidades a entrar em combate no setor sul da frente. Recebeu seu fuzil de serviço e foi enviada para as linhas de frente sem treinamento militar adicional. Sua preparação anterior havia sido tão exaustiva que a instrução básica se tornou desnecessária. Seu batismo de fogo ocorreu na frente de Odessa, entre agosto e outubro de 1941. Durante 70 dias de combates defensivos urbanos, Lyudmila operou em um cenário ideal para seu trabalho. Edifícios em ruínas, ruas repletas de escombros e posições elevadas que dominavam amplos setores do campo de batalha. Cada alvo eliminado era meticulosamente verificado por um observador, seguindo protocolos rígidos. Naqueles 70 dias, ela eliminou 187 inimigos, incluindo 36 franco-atiradores alemães e romenos que haviam causado baixas significativas entre as tropas soviéticas. Sua técnica era uma mistura de paciência extrema e uso inteligente do terreno, mas a verdadeira provação ainda estava por vir. Quando as forças soviéticas foram forçadas a evacuar Odessa em outubro de 1941, a 25ª Divisão foi realocada para Sevastopol, na península da Crimeia. Ali começou a segunda fase da carreira de Lyudmila, marcada por combates ainda mais intensos. A defesa de Sevastopol se estendeu até junho de 1942, tornando-se um dos cercos mais brutais de toda a guerra. Lyudmila operava em um ambiente de trincheiras, túneis subterrâneos e estruturas bombardeadas, onde cada posição era conquistada metro a metro. Suas táticas evoluíram. Ela aprendeu a usar posições elevadas em edifícios destruídos, aproveitou as irregularidades do terreno rochoso para se esconder por dias inteiros e aperfeiçoou a arte de atirar de túneis e cavernas. Foi nesse período que ela começou a usar o fuzil semiautomático Tokarev SVT-40, ideal para situações que exigiam velocidade. Entre dezembro de 1941 e fevereiro de 1942, ela eliminou mais 72 inimigos, incluindo pelo menos 6 franco-atiradores alemães em duelos que podiam se estender por dias. Em março de 1942, ela foi promovida a tenente e autorizada a comandar um pelotão de atiradores especializados. No final de maio, suas baixas verificadas subiram para 309, um número oficialmente registrado pelo Estado-Maior da Frente Sul. Sua carreira ativa no fronte terminou de forma abrupta em 2 de junho de 1942, quando foi ferida por estilhaços de morteiro. Embora tenha se recuperado fisicamente, o alto comando tomou uma decisão. Ela não voltaria ao combate direto. A decisão não se devia a uma incapacidade física, mas ao reconhecimento de seu imenso valor como símbolo. O alto comando soviético entendeu que Lyudmila poderia ser mais útil como representante internacional do que como combatente individual. Sua guerra na frente de batalha havia terminado, mas uma nova batalha, em um palco muito diferente, estava prestes a começar. Em agosto de 1942, Lyudmila foi designada para uma delegação soviética que viajaria para a América do Norte.
Os objetivos eram claros: gerar apoio público para a abertura de uma segunda frente na Europa e demonstrar a determinação soviética. A turnê começou em Washington, onde ela foi recebida na Casa Branca pelo presidente Franklin D. Roosevelt. Pela primeira vez, um combatente soviético era recebido com honras por um presidente americano. Em cada aparição pública, ela usava seu uniforme militar completo, com todas as insígnias e condecorações visíveis, criando um impacto visual que contrastava com as expectativas americanas. Sua mensagem era consistente e direta. Ela descrevia as condições da frente e explicava a urgência de ajuda militar aliada sem jamais mergulhar em política. No Canadá e no Reino Unido, ela trocou informações técnicas com oficiais e visitou fábricas de armamentos. Como presente, recebeu um fuzil Winchester com mira telescópica, um reconhecimento internacional de sua perícia. Ao retornar à União Soviética em novembro de 1942, Lyudmila foi recebida com honras e recebeu o título de Heroína da União Soviética, junto com a Ordem de Lenin e a Estrela de Ouro. Seu arquivo militar foi fechado com um número final de 309 baixas documentadas, sem ajustes propagandísticos ou inflação de dados. Após sua recuperação completa, ela foi designada como instrutora na Escola Central de Franco-Atiradores, onde treinou novas gerações de atiradores até 1953. Seus métodos, nascidos da experiência real em combate, tornaram-se manuais de referência para os franco-atiradores soviéticos. Nos escombros de uma guerra que se aproximava do fim, surgiram heróis improváveis, forjados no caos e na necessidade. A história de Nina Alexeyevna Lobkovskaya encarna o ápice do programa soviético de atiradoras de elite. Uma jovem de 17 anos que ascenderia ao comando de mais de 100 franco-atiradoras e mergulharia na operação mais decisiva da Segunda Guerra Mundial, a tomada de Berlim. Sua trajetória revela como o sistema de formação militar soviético era capaz de converter adolescentes em líderes letais, aptos a dirigir operações complexas no teatro de guerra mais intenso da história. Nascida em 1925, no oeste da Sibéria, Nina cresceu em uma família que sentiu na pele os expurgos stalinistas. Seu pai foi preso durante as incursões de 1937 e sua família carregou o estigma de ser parente de um inimigo do povo. Essa experiência precoce com a tragédia de Estado forjou nela uma determinação de aço, uma resiliência que logo se manifestaria em sua carreira militar. Em 1941, com apenas 16 anos, enquanto a invasão alemã transformava a União Soviética em um campo de batalha continental, Nina se apresentou como voluntária para o exército. Seu alistamento oficial, no entanto, só se concretizou em 1942, quando completou 17 anos e pôde ser legalmente admitida na academia especializada em Podolsk, perto de Moscou. Seu treinamento se desenrolou durante o inverno brutal de 1942 a 1943, em condições que eliminavam qualquer candidata que não possuísse uma resistência física e mental excepcional. Fontes do Arquivo Militar Central Russo confirmam que Nina superou todos os testes de tiro com notas extraordinárias, dominando o armamento padrão com uma precisão que a colocou entre os 5% superiores de sua turma. Mas não era apenas sua habilidade individual com o fuzil que a distinguia, era sua capacidade natural para a liderança tática. Durante os exercícios de combate simulado, ela demonstrou aptidões para coordenar equipes, avaliar terrenos e tomar decisões sob pressão, marcando-a como uma candidata ideal para posições de comando. Ao se formar, foi designada comandante de um pelotão composto exclusivamente por mulheres, 108 atiradoras de elite. Esta unidade integrava o 3º Exército de Choque da Frente Bielorrussa, uma formação especializada em assaltos urbanos e na ruptura de linhas fortificadas. A nomeação de Nina como comandante de pelotão aos 18 anos era extraordinária, mesmo para os padrões soviéticos, onde a juventude dos oficiais era comum, devido às enormes baixas entre o pessoal de comando. A doutrina soviética para franco-atiradores em guerra urbana
reconhecia seu valor estratégico. Esses soldados operavam em posições avançadas, estabelecendo-se em ruínas, edifícios parcialmente desmoronados ou estruturas elevadas, de onde podiam cobrir o avanço da infantaria regular. As atiradoras sob o comando de Nina foram treinadas especificamente para neutralizar observadores inimigos, artilheiros e atiradores escondidos em posições urbanas. Sua primeira operação importante ocorreu durante a ofensiva Vístula-Oder, entre janeiro e fevereiro de 1945. O pelotão de Nina teve um papel crucial na segurança de travessias de rios e na neutralização de postos de observação alemães que dominavam as rotas de avanço soviéticas. Os relatórios de operação do Terceiro Exército de Choque registram a eliminação de 47 elementos inimigos nos subúrbios de Küstrin, atribuída diretamente às atiradoras sob seu comando. Mas a verdadeira prova de fogo ainda estava por vir: as ruas da capital do Reich. Coordenar 108 franco-atiradoras em operações simultâneas exigia uma habilidade organizacional excepcional. Nina desenvolveu um sistema de comunicação por sinais que permitia direcionar fogo concentrado contra múltiplos alvos sem revelar as posições de suas subordinadas. Seus métodos incluíam a rotação constante de posições, o uso coordenado de fogo de distração e técnicas de infiltração que permitiam estabelecer atiradoras em território controlado pelo inimigo. O momento culminante de sua carreira chegou com a ofensiva final sobre Berlim, iniciada em abril de 1945. As condições de combate na capital do Terceiro Reich representavam o desafio máximo para qualquer atirador: combate urbano intensivo, defesas alemãs desesperadas e a necessidade de avançar metro a metro por ruas devastadas e edifícios fortificados. Nina e seu pelotão foram implantados no segundo anel ofensivo soviético, com a missão específica de limpar os setores já tomados de franco-atiradores alemães deixados para trás, que continuavam a causar baixas entre as tropas de vanguarda. Durante os combates no distrito de Kreuzberg, sua unidade eliminou 14 atiradores inimigos em 3 dias de operações contínuas. Nina coordenava essas ações a partir de um posto de comando estabelecido no edifício do Ministério da Alimentação e Agricultura, de onde podia dirigir disparos coordenados em direção a alvos no Tiergarten e setores vizinhos. Sua técnica pessoal como atiradora havia sido refinada ao longo de anos de combate. Ela desenvolveu métodos específicos para identificar posições inimigas através de pistas mínimas, cortinas movidas pelo vento, reflexos de miras telescópicas, padrões de fumaça de cigarro e mudanças sutis na disposição dos escombros. Nesse jogo de sombras, a paciência era uma arma tão letal quanto qualquer fuzil. Durante os combates finais ao redor do Reichstag, entre 28 de abril e 2 de maio, Nina participou diretamente das operações de supressão de ninhos de atiradores alemães nas estruturas que cercavam o objetivo simbólico final. Seu pelotão neutralizou múltiplas posições que ameaçavam as unidades de assalto soviéticas encarregadas de tomar o parlamento alemão. Embora não tenha participado da colocação da bandeira soviética sobre o Reichstag, um feito reservado à infantaria de assalto regular, sua unidade forneceu a cobertura letal que permitiu aos soldados se aproximarem do edifício sem sofrer baixas excessivas pelo fogo inimigo. O registro oficial de eliminações de Nina Lobkovskaya chega a 89 inimigos abatidos pessoalmente, uma cifra verificada em um memorando do Ministério da Defesa da URSS arquivado em 1946. Os alvos incluíam principalmente observadores de artilharia, operadores de metralhadoras e franco-atiradores inimigos. Nina operava preferencialmente com o fuzil padrão equipado com mira telescópica, mas nas fases finais da guerra, ela também adotou o fuzil semiautomático Tokarev SVT-40, adaptado para atiradores de elite. Este armamento duplo permitia-lhe adaptar-se a diferentes tipos de combate urbano. Sua técnica característica incluía o uso inteligente de posições elevadas e a rotação constante de local para evitar ser detectada.
Em entrevistas posteriores, ela declarou que a chave para a sobrevivência era nunca permanecer mais do que 2 tiros no mesmo lugar. Uma regra que ela desenvolveu após observar como atiradores menos experientes eram eliminados por permanecerem tempo demais em posições comprometidas. Após a queda de Berlim e a rendição alemã em 9 de maio de 1945, Nina foi condecorada com a Ordem da Estrela Vermelha, a Ordem da Guerra Patriótica de Primeira Classe e a Medalha pela Libertação de Berlim. Ao contrário de outras famosas atiradoras soviéticas, Nina não se tornou uma figura de propaganda internacional. Sua carreira continuou dentro do Exército Vermelho, onde serviu como instrutora de tiro até sua aposentadoria nos anos 60, uma profissional silenciosa cujo legado foi medido não em discursos, mas na sobrevivência e eficácia daqueles que ela treinou.